Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar, queria dar nossas boas-vindas oficiais às irmãs, que, como Nossa Senhora fez uma longa viagem para dar à luz a Nossa Senhora em Belém. E as irmãs vieram de longe para fazer que Nosso Senhor nasça no coração das crianças. Elas estão aqui para trabalhar um trabalho humilde, obscuro, um trabalho cotidiano, um trabalho paciente, um trabalho que exige muita perseverança e paciência para despertar a inteligência e o coração das crianças para a verdade. A verdade sobre as coisas naturais e as verdades sobrenaturais. E esse amor da verdade e essa disposição do coração para amar a verdade não é outra coisa senão Nosso Senhor vivendo em nós. Nosso Senhor é a verdade encarnada. E Nosso Senhor quer se encarnar em nós. Nosso Senhor não veio só para andar pelos caminhos da Palestina, não é tanto uma terra, uma propriedade, algo de material que Ele veio conquistar. Ele veio para habitar nossas almas. Primeiro nossa inteligência pela fé e em seguida nosso coração pela esperança e a caridade. Então o trabalho das irmãs é esse. Vir ajudar a que as crianças despertem. Despertem primeiro a sua inteligência para as realidades naturais e, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Verdades naturais que são tão importantes, porque o mundo de hoje está louco. E uma pessoa, quando ela perde o senso, ela fica inapta à vida da graça, porque ela agirá de uma maneira inepta, de uma maneira que não tem sentido. Ela perderá o sentido do que é e do que não é. Ela dirá hoje uma coisa, ao mesmo tempo dirá o contrário. Então ela perderá esse sentido sem o qual a graça bate e volta. A graça não pode penetrar num coração fechado à verdade. Como dizia São Pio X, modernistas perverteram a eterna noção de verdade. Então, esse trabalho junto às crianças, de lhes ensinar mesmo as coisas mais simples, é uma preparação. Assim como São José preparou, tal como ele pôde, o local onde o menino Jesus ia nascer, assim a gente prepara como a gente pode o lugar, o coração das crianças, as inteligências, para esse nascimento de Nosso Senhor, que é a graça, pela graça. Ou então simplesmente a gente ajuda essa graça de se desenvolver lá onde ela já está. Antes de começar também, queria apresentar um pequeno livro que nós acabamos de publicar. Chegou, se não me engano, ontem ou anteontem, da editora Liberalismo e Catolicismo, do padre Augustin Roussel. Vamos só dar uma lida aqui um pouquinho, bem breve. Como disse Monsieur Lefebvre nos seus cursos sobre os atos do magistério que ele dava em Ecône, os erros modernos envenenaram tanto a atmosfera que respiramos que os melhores fiéis da Igreja estão contaminados. As atitudes de laicização da sociedade, um diferentismo religioso, o liberalismo em todos os domínios são tais que temos dificuldade de aceitar a verdade em sua integridade. Verdade que nos vem da sã filosofia e da fé católica. O livro do padre Roussel, Liberalismo e Catolicismo. Então, este livro dá uma perfeita ideia do liberalismo e do perigo do catolicismo liberal, que se propagou por ocasião do Haliman. Vocês se lembram, a gente falou um pouquinho do Haliman, num dos catecismos
dos últimos domingos, esse Haliman que desorientou os católicos não tanto com um erro doutrinal, mas com um erro tático. E assim os botou numa via, num impasse de contato com o governo liberal maçônico francês. Então, Monsieur Lefebvre, muito lúcido, indica o começo dos males do qual nós sofremos, dos males recentes, males mais antigos. Começa com o pecado original e, dos tempos modernos, começa com Lutero, com o Renascimento, mas, digamos, esses males mais próximos de nós, que nós podemos caracterizar com o nome de liberalismo católico, podemos dizer que ele se propagou, como diz Monsieur Lefebvre, por ocasião do Haliman, e se desenvolveu no sionismo, no modernismo e no progressismo, para triunfar durante o concílio pastoral do agiornamento de Vaticano II. Agiornamento, botar uma coisa em dia. Então, quiseram botar a doutrina católica em dia. E, enfim, para depois destruir tudo o que restava de especificamente católico na fé, na moral, na liturgia, das instituições da Igreja, pela aplicação do espírito ecumênico e democrático. Daí a importância de bem conhecer o que pensaram os papas da época do liberalismo e dos seus sucedâneos. Porque ele diz papa da época do liberalismo, que é o que o liberalismo começou, que na época do liberalismo continua, mas lá onde ele começou. A tenaz e corajosa resistência deles em face desse ataque apocalíptico é exatamente a nossa resistência. Seus argumentos são os nossos argumentos. Como esse ataque tem por objetivo a subversão da ordem natural e sobrenatural, interessante, subversão da ordem natural e sobrenatural. Por isso a importância na escola católica. Na escola católica se ensina a ordem natural e a sobrenatural. É necessário as duas. A natural sem a sobrenatural, você cai no naturalismo. A sobrenatural sem a natural, você cai no surnaturalismo. Numa piedade na piedade que acaba indo contra Deus, uma piedade que perde, uma piedade que não é piedade. Subversão da ordem natural e sobrenatural. O defender-se dele se baseia nos princípios fundamentais das ordens natural e sobrenatural, por conseguinte, em princípios imutáveis e eternos, como o próprio Deus, autor dessas duas ordens. Então, recomendo vivamente, vendido aqui no mosteiro, R$25, pelo correio um pouquinho mais caro, 32, por causa da despesa do correio. Quem comprar em quantidade maior, podemos talvez fazer um pequeno abatimento. Então, às vésperas do Natal, a Santa Igreja nos faz escutar o início do 3º capítulo do Evangelho de São Lucas, que começa de maneira muito imponente, ele reinando Tibério, imperador, reinando Pôncio Pilatos, procurador, sendo procurador Pôncio Pilatos, tetrarca da Bilínia, fulano, vai descrevendo todos os chefes civis. Ele vai então bem datar como se fosse uma ata, como se fosse um documento jurídico, e dizendo também que Anás e Caifás eram os sacerdotes, sumos sacerdotes, e assim ele nomeia todas as autoridades do mundo judeu e do mundo pagão, porque Nosso Senhor vinha para salvar os judeus e os pagãos. Então ele nomeia todas as autoridades pagãs e todas as autoridades judias, religiosas. E assim ele já dá uma indicação de que Nosso Senhor veio para salvar todos os homens. E depois dessa introdução bem solene, ele entra no essencial do seu discurso, dizendo: a palavra do Senhor se fez ouvir a João, filho de Zacarias, no deserto. As simples palavras que parecem então não chamam atenção, chamam um pouquinho a atenção, mas digamos, há nela maiores ensinamentos do que nós poderíamos pensar. Vamos tentar ver algumas. São João, por ela, São Lucas nos diz que São João Batista não falava por si mesmo, não ensinava uma doutrina própria,
Já que ele diz, a palavra do Senhor se fez ouvir a João. Mas João Batista não é como os modernistas, que dizem que a fé vem de nós mesmos. Para o modernista, a fé é um sentimento que vem de nós mesmos, do interior de nós mesmos. E aqui, São Lucas diz, a palavra do Senhor se fez ouvir a João. Então, a palavra que vem de fora. São Paulo dirá, a fé vem pelos ouvidos. A fé não vem de mim, a fé vem de fora de mim. A fé vem de fora para dentro. E eu a recebo, eu não a produzo, eu a recebo. Da necessidade de uma escola. Na escola, as irmãs ensinam e as crianças ouvem, elas recebem. Daí a pregação, o pregador prega e os fiéis ouvem. Da necessidade do magistério, o Papa define e os bispos e todo mundo católico recebe aquela definição. E assim veio o Verbo, se fez carne e veio, tomou a nossa natureza e veio ensinar. Ele veio, não fomos nós que inventamos, ele veio trazer o que nós não tínhamos. Ele vem de fora para trazer para nós. E o que São João Batista sabia, ele sabia por revelação divina, por ter ouvido o que o Senhor lhe dissera. Ele recebeu então, ele não fez por si mesmo. Minha doutrina não é minha, poderia dizer ele, como Nosso Senhor disse. E a voz do Nosso Senhor foi dirigida a São João Batista, aonde? No deserto. Não foi na cidade, não foi na televisão, não foi nas praças, não foi no meio da multidão, foi no deserto. O que significa o deserto? O deserto é lá onde não há propaganda. Lá no deserto não há o que agrada os sentidos. Lá nada brilha pela aparência, já que o deserto é um deserto. João Batista não se guiava pelas aparências. João Batista vivia no deserto. O que fazia ele no deserto? Contemplava. Contemplação é o ato maior que um homem pode ter aqui na terra. Porque na contemplação ele se eleva acima do que é criado, do que é sensível, e fixa seu olhar em Deus. Dom Roma Banquet dizia, a alma contemplativa tem um instinto da verdade. O que há de impressionante, surpreendente nisso? Pois pela contemplação ele está em contato com a verdade ela mesma. A verdade ela mesma é Deus. E é na contemplação, que é preparada pelo estudo. O estudo também é um deserto. O estudo não é ver televisão, o estudo não é ver imagens. O estudo é pela abstração, se elevar à essência das coisas que nós, da realidade, a essência da realidade. Quem é Deus? Que são os anjos? Que é a graça? Que é a igreja? Que é o liberalismo? Que é o modernismo? Isso só se pode aceder a isso se a gente abstrai, se a gente se eleva. Por isso, na crise da igreja é tão importante a contemplação, o estudo. Não é elevado pela maioria, pela multidão, pelo barulho que se faz, ou então pela uma pressão qualquer. Não. João Batista não foi influenciado por ninguém. Mas ele vivia no deserto, na contemplação. E por isso ele vai pregar com autoridade. Ele não vai depender de ninguém. Nem mesmo Nosso Senhor não vai aparecer, só vai aparecer para ele quando ele já está pregando. Claro, recebia tudo de Nosso Senhor, que Nosso Senhor é Deus. Mas ele, no deserto, foi lá que ele recebeu essa compreensão. No contato com quem? Claro, contato com Nosso Senhor. Mas um contato com Nosso Senhor, com a divindade de Nosso Senhor. Já que quando ele começa a pregar, ele não viu ainda a humanidade de Nosso Senhor. Então isso mostra como é que a contemplação é profunda e ela dá solidez. O São Lefebvre dizia aos seminários de Ecônio, vocês partirem todos, eu ficarei. Quando lhe perguntaram, você não se sente sozinho, tendo todos os bispos do mundo contra o Senhor? De modo algum. Eu tenho todo o céu do meu lado. Eu tenho todos os santos, todos os papas que vos precederam comigo. Por isso, São Lefebvre é um homem firme. Por quê? Porque, como São João Batista, ele se posicionava no deserto da contemplação, não sendo influenciado nem pelos jornais, nem pelas críticas, nem pelo que os bispos franceses diziam dele, nem porque Paulo VI dizia dele, nem por nada disso.
se mantinha firme, como São João Batista, no deserto. Só. Ele e a verdade. Contemplativo é um homem de fé. E a contemplação não é só os beneditinos, contemplação é todo homem que se aplica à contemplação. Alguém que se aplica a considerar as coisas espirituais pela reflexão e pela oração. Esse é o contemplativo. Que tem as grandes verdades da nossa religião diante dos olhos. Contemplativo é alguém que olha, que contempla, que se fixa o olhar no invisível. Esse é o contemplativo. E se ele fixa o olhar em Deus, ele aprende muita coisa. Sabe quem ganhou o jogo? Não sei. Não sei. Por quê? Porque ele está fixo em outra coisa. O interesse dele está em outra coisa. O interesse dele está em Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. E ali São João Batista aprendeu tudo o que ele vai ensinar. Contemplação é a fé pura. Sobretudo no caso de São João Batista, não tinha nada para ajudá-lo ali. Era a fé, só a fé. São Ambrósio diz que o monge é o homem da fé. E quanto mais ele está na contemplação, menos ele vê o efeito da contemplação. Que a contemplação ela mesma é um contato com Deus ele mesmo. E a gente não vê o efeito desse contato nas outras pessoas, ao menos. Contemplativo não procura o que atrai os sentidos. O que ele procura é interior. O deserto é o lugar próprio da vida interior. Por isso os primeiros contemplativos todos partiram para o deserto para imitar São João Batista. São João Batista é a vida interior e é nesta vida, sem o fascínio das aparências, sem a pressão das maiorias ou das minorias, mas nessa vida recolhida, que São João Batista vai escutar a voz do Senhor. Vai receber esta luz da fé, e da fé na divindade do Salvador, e da missão do Salvador. Fé na divindade daquele cujo nascimento vamos comemorar na terça-feira. Cheio desta luz e revelação divinas, São João Batista veio por toda a região que borda o Jordão, pregando o batismo da penitência. E o que é o batismo da penitência? O que é esse batismo que São João Batista administrava? Ele é igual ao nosso? Não. Pois ele vai dizer aos judeus, há um outro que vós não conheceis, que é antes de mim, que vem depois de mim, mas é antes de mim. Ele vos batizará na água e no Espírito Santo. Por que serve então esse batismo da penitência? O batismo da penitência serve para algo essencial. Ele não tira os pecados, mas ele dá algo essencial para a retirada dos pecados. Esse batismo da penitência era para mover o coração daqueles homens, e o nosso também, ao arrependimento. Arrependimento ainda não é a absolvição, mas é condição sine qua non, condição indispensável, condição sem a qual não pode haver absolvição, que é o arrependimento. Sem arrependimento não serve para nada o batismo, nem a confissão. O batismo dos adultos, que para as crianças, Nosso Senhor, com a mérito da sua paixão, produz neles uma mudança da vontade e de filhos da ira, como diz São Paulo, da inimizade para com Deus, eles se convertem em amizade com Deus, por um impulso, por uma moção de Nosso Senhor diretamente sobre a alma da criança. Mas depois do uso da razão, é necessário que haja uma contrição, se houve pecado. Sem arrependimento, na confissão, por exemplo, não há remissão dos pecados. Se alguém se confessa, mas não está arrependido, se ele não está de modo algum disposto a mudar de vida, sua confissão é nula. Se ele tem consciência, ela é sacrílega. Quantas confissões sacrílegas são feitas no mundo? São João Bosco dizia que de 2 pregações, uma devia ser sobre as confissões mal feitas. Por quê? Porque uma confissão mal feita é um desastre. Confissão mal feita, sobretudo se alguém oculta um pecado mortal,
é um sacrilégio, e depois a comunhão dele será um sacrilégio, será então uma queda horrível, cairá cada vez mais baixo. Daí necessidade de ter esse arrependimento. Esse arrependimento sem o qual o outro batismo, o batismo de Nosso Senhor, para os adultos, não teria, né, nenhum valor. Daí necessidade, daí a utilidade dos retiros. Retiros espirituais, nós temos tempo para meditar nas grandes verdades da fé. Nossa alma concebe mais facilmente o arrependimento e faz então mais facilmente uma boa confissão. É muito bom todo ano fazer um retiro anual para se entrar em si mesmo, para rever bem a nossa vida e assim fazer uma boa confissão. O que falta muitas vezes, as pessoas se confessam arrependimento. Mesmo a questão dos pecados veniais, se a pessoa não está arrependida, ela cairá necessariamente neles de novo. Mesmo arrependido, a fraqueza humana faz com que a gente caia nos pecados veniais. Mas tem pecados veniais dos quais nós não estamos arrependidos, do qual nós não queremos arrepender. Atitudes que a gente repete porque a gente quer e a gente não quer mudar. Por isso, São João Batista vem e prega o batismo da penitência e diz palavras severas aos judeus, extremamente severas, porque sem arrependimento não há salvação. Era então um ato de humildade e de reconhecimento das suas culpas que São Batista vinha suscitar no coração de seus concidadãos. Assim ele preparava o povo para a vinda de Nosso Senhor, que batizaria na água e no Espírito Santo, e aí sim eles teriam o perdão dos seus pecados. No retiro de Santo Inácio, nos primeiros dias não se comunga. Por quê? Para melhor despertar em nós o arrependimento. Lembra um pouco esse tempo? João Batista excitava ao arrependimento, mas não dava a Nosso Senhor, não era função dele. E assim também nós de Santo Inácio, primeiros dias, menos quando ele é um pouquinho maior, bom, não sei se todos fazem assim, mas mesmo para os padres não celebram a missa. Para quê? Para despertar no padre e no todos que estão fazendo retiro um sentimento mais vivo da sua indignidade e levá-lo a um arrependimento maior. Quem não está arrependido não sente necessidade de um médico, não sente necessidade de um salvador, não sente necessidade da confissão. Nosso Senhor veio a este mundo e não havia lugar para Ele na hospedaria. Nosso Senhor vem a nós e não há lugar para Ele se não houver em nós um coração arrependido, contrito, humilhado. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. A primeira condição do pecador é reconhecer-se pecador e a segunda é se arrepender-se de ter pecado. Nosso Senhor procura corações contritos e arrependidos. E São Lucas acrescenta, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retos as suas veredas, ou seja, os seus caminhos. Nosso Senhor quer a simplicidade, quer que a gente se reconheça pecador, que a gente não se desculpe, mas que a gente vá direto ao assunto. E assim Ele nos dá a sua graça. Nosso Senhor não gosta de corações tortuosos. Nosso Senhor ama a verdade, não a falsidade. Preparai os caminhos do Senhor. Que caminhos são esses? Esses caminhos são a tradição. É o caminho que o Senhor havia mostrado aos antigos, havia mostrado aos patriarcas, aos profetas, a Davi, aos santos reis, alguns reis que foram santos no tempo do reino de Judá. Caminhos do Senhor é o caminho que os santos trilharam. Esses caminhos podemos resumir nessa palavra, a tradição. É o caminho que seguiu São Pedro e São Paulo, o caminho que seguiram os padres da igreja, caminhos que seguiram os fundadores de ordens, São Bento, São Domingos, São João Bosco, dos santos que nos precederam. São os caminhos que o direito canônico, não o novo, mas o antigo, nos prescreve, nos dão como regras, nos dão como normas. São também as regras das nossas congregações, nossas constituições. São os caminhos dos santos, explicados e vividos pelos santos.
são e vividos por todos os bons católicos que estão no céu ou no purgatório, esperando o cumprimento de suas penas. Quantos santos, quantos mártires trilharam esses caminhos do Senhor? Santa Teresa d'Ávila dizia: não andai por caminhos nunca andados, andai pelo caminho os caminhos do Senhor. E quais são os caminhos do Senhor? São aqueles que nós vemos na vida dos santos. Já botamos aqui um cartaz, vejo que ele não é bem observado para as mulheres, tanto no decote, como na manga, como na saia. São os caminhos do Senhor, são os caminhos trilhados pelos santos, são os caminhos que vocês devem seguir. Não devem resistir aos caminhos do Senhor. Não andais por caminhos nunca andados, porque nos caminhos não andados se corre perigo. Uma mãe que tem cuidado com a sua filha diz: minha filha, não ande por qualquer caminho e a qualquer hora. Há um risco. E se nós andamos por caminhos que não são os caminhos do Senhor, que não são os caminhos do direito canônico, que não são os caminhos das prescrições da Santa Sé, se nós andamos por caminhos que não foram aqueles que nossos antepassados nos ensinaram, nós corremos um risco. E devemos escutar São João Batista, que nos grita, que nos clama: andai pelos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são aqueles pelos quais esses santos andaram. Caminhos já batidos pelos quais santificaram meninos e velhos, meninas e senhoras, pessoas casadas e solteiras, religiosos e religiosas, leigos e consagrados, mártires de todas as idades e condições. Esses caminhos foram trilhados por tantos. Eles não devem ser tão difíceis assim. É um caminho batido, é uma trilha bem marcada. E essa trilha bem marcada tem um nome, ela se chama tradição. E se eles conseguiram trilhar esses caminhos, por que não nós? Trilhemos, pois, esses caminhos. São João Batista nos convida. Nossa Senhora faz o mesmo, nos indicando no silêncio da sua vida oculta quais são os caminhos do Senhor. O dever de Estado, a fé na divindade de Nosso Senhor, o abandono à divina providência, a contemplação na oração silenciosa. Assim nós estaremos prontos para receber Nosso Senhor e receber a salvação que Ele nos traz. Humildes na obediência e não modernistas na obediência, tradicionais e não liberais, arrependidos, mas não defendendo as suas próprias culpas com argumentos tortuosos e falsos. Eis como nós devíamos esperar no silêncio a vinda de Nosso Senhor, que veio a nós pobre, humilde e mortificado. Que Nossa Senhora nos ajude a recebê-lo em nossos corações e a guardá-lo aí eternamente, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.